Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Pois é, hoje a gente vai começar com uma indagação. Você já se pegou falando, pelo menos eu não tô passando fome, pelo menos eu tenho um casamento bom, pelo menos eu tenho onde morar, pelo menos... Você já parou para pensar que muitas das vezes quando a gente se sente acomodado, vamos dizer assim. Muitas das vezes, o que acontece? Muitas das vezes, quando a gente vê pessoas ou situações piores do que a nossa e a gente tem esse padrão, pelo menos eu tenho onde morar, pelo menos eu tenho um teto. Qual que é o problema disso? Não há problema se você está evoluindo. Quando você está em um momento de evolução, né, não tem problema você sair falando frases como essa. Qual que é o problema? Quando você está na acomodação, com tendência à procrastinação, essas frases começam a pairar na sua vida. Por quê? Porque é uma forma do cérebro te autoproteger. O cérebro faz com que a gente tenha um mecanismo de defesa, né? A gente já vem conversando sobre isso. Muitas das vezes o mecanismo de defesa vem com frases prontas que já estão programadas dentro da nossa cabeça. Da onde que vem isso? De repente vem dos nossos pais, das pessoas que a gente convive, né? Então, porque elas têm essa programação na mente delas e isso vai repassando para as gerações mais novas, né? Dependendo de como que está sendo a educação da pessoa e tal. E aí eu lembro que muitas das vezes os pais passam, por exemplo, perto de crianças carentes nas ruas mesmo, sabe? Ou as pessoas que estão morando nas ruas. E aí a gente fala assim, pelo menos a gente tem o que comer. E essas pessoas que não têm. Por um lado, a gente pega um pouco no nosso coração, as nossas emoções ficam mais fragilizadas quando vê um outro irmão, um outro ser humano passando por uma condição dessa. E aí a gente fala, pelo menos a gente tem o que comer, pelo menos nós temos onde morar. E nada de errado com isso. Qual que é o problema? O problema é que quando você acaba repetindo essas frases por uma vida inteira, ela se cria um padrão na sua vida. Quando você vê, você não saiu do lugar. Quando você não saiu do lugar, você se percebe que a sua vida paralisou. Você entrou na acomodação porque frases como essas fizeram você paralisar, entendeu? Encontrou um bloqueio emocional através de uma defesa que nós temos programados dentro de nós. Olha só que louco isso. Muitas das vezes, o que a gente pode fazer? Sempre é interessante você criar uma ação. Quando você vê que você já vai falar certas frases, né, que estão pré-programadas na sua mente, procure fazer uma ação para não entrar em acomodação. Por quê? Porque se, por exemplo, né, vou dar esse mesmo exemplo que a gente deu. Se você vê uma criança carente, ou você vê uma pessoa, um morador de rua, e aquilo dói no seu coração, e aí você fala para o seu filho, ou você fala para si mesmo, pelo menos eu tenho onde morar, pelo menos eu tenho o que comer. Isso você está dando uma autodefesa, entende? Toda vez que vier esse tipo de coisa para sua vida, faça uma ação. Se você tiver alguma coisa para doar, né, fisicamente falando, vamos supor, alimentos, né, alguma coisa nesse sentido, né, uma criança às vezes está com fome. Agora, se você não tiver nada de nada, procure fazer uma ação como uma simples oração. Faça uma oração por aquela pessoa, entende? Se você não tiver nada. E às vezes essa frase de falar assim, pelo menos eu tenho o que comer, olha só o fulano de tal, pelo menos eu tenho onde morar, olha só o fulano de tal, olha só o que é que você está atraindo para sua vida. Isso passa longe de ser um pensamento de abundância, é um pensamento de autodefesa que traz acomodação, entende? Tá um pouco estranho, né? Tá um pouco confuso na hora de você refletir sobre isso, né? Eu entendo como que é.
Às vezes é assim, gente, naquele momento que você se deparou com aquela situação, você tem duas opções. Ou você dá a mão e acolhe, ou você pega o seu rumo e segue, entende? Só que muitas das vezes, quando você pega o seu rumo e segue, você fica pensando, porque aquilo ficou na sua mente, são memórias fotográficas, você bateu o olho e viu aquela situação, já foi para dentro do seu chip, e aí você começa a entrar naqueles padrões, pelo menos, não sei o que, não sei o que. Só que aí você fica passando a semana inteira pensando naquilo, pelo menos, não sei o que, não sei o que, e aí aquilo faz com que você fique acomodado. Porque, pelo menos, né, eu tenho onde morar, pelo menos eu tenho o que comer. E aí você não avança na vida, você não evolui, não processa aquilo direito e fica na acomodação. Aquilo, você entende, um padrão, faz com que você fique bloqueado inconscientemente. Agora a questão, se você viu aquela situação e você fez uma doação do seu coração, que seja um alimento, sei lá, alguma coisinha assim nesse sentido, uma oração, se você não tiver nada, ali você está plantando uma abundância, entende? Mesmo que seja uma oração. E a partir daquele momento você doou aquilo, a sua energia para aquela situação, para aquela pessoa, daí você se volta para si e toma o seu caminho. Quando você tomar o seu caminho, você abençoa a vida dessa pessoa e abençoa a sua vida, entende? Por quê? Porque abundância atrai mais abundância, escassez atrai mais escassez. Quando você olha pelo menos não sei o que lá, você está entrando na energia da escassez. Tá entendendo? Quando você fica com dó do outro, você entra na energia da escassez, porque quando você se volta para esse lado de cá, pelo menos eu tenho o que comer, pelo menos, entendeu? Você entra na energia da escassez. Então, gente, são coisas para observar. Você tá entendendo? Muitas das vezes as pessoas ficam nesse, pelo menos eu não fui. Eu tenho onde morar, pelo menos eu tenho um casamento. Então, às vezes, a pessoa tá num casamento terrível, entendeu? Tá num casamento que ela não aguenta mais o marido dela, que às vezes o marido bate, porque às vezes o marido esculhamba ela, às vezes o marido é muito autoritário, faz ela de empregada, sabe? Tem violência doméstica. Mas a família da minha mãe, todo mundo é casado. Pelo menos eu sou casada, mas aí você tá aguentando coisa em cima de você porque seu marido não te respeita. Você já parou para pensar nisso? Pelo menos eu tô casada. Aí você tá num emprego. Aquele emprego, pelo amor de Deus, aquele emprego que só Jesus na causa. O chefe, ele é chato, o chefe te explora. Você tá num ambiente que os colegas também tá jogando tralha em cima de você, inveja rolando, todo tipo de energia, né? O ambiente não é bom, o trabalho não é bom. Pelo menos eu tenho um emprego. E aí a pessoa passa 20 anos. Gente, eu conheço pessoas que passam 20 anos dentro de uma empresa aguentando tudo. Imagina tudo que a pessoa, entendeu? E ela tá toda esculhambada. Você olha a pessoa, tá todinha esculhambada. Tá tendo que fazer tratamento médico toda semana. Tem que tomar 1000 remédios. 1000 remédios é um modo de falar, tá, gente? Tá medicando com um monte de coisa por causa de dor, de estresse, burnout, Pelo menos eu tenho um emprego. Gente, olha só o que os padrões fazem você viver. Os padrões que vão sendo instalados, olha só, é inconsciente. Pelo menos. Quando essa frase vier na sua cabeça, pelo amor de Deus, observa, começa a ressignificar esse negócio. Você não tem que pelo menos nada, minha filha. Isso é energia da escassez. Quando você entra nessa acomodação de pelo menos não sei o que lá das quantas, olha como é que tá indo a sua vida. Gente, eu conheço tanta gente que tá vivendo uma vida assim terrível, por causa que fica com essa tranca na cabeça. Pelo menos ela tá no emprego ruim, ela tá num relacionamento ruim, a saúde dela tá indo por água abaixo,
porque pelo menos, entendeu? Pelo amor de Deus, gente. Às vezes a pessoa, vou dar um outro exemplo. Às vezes a pessoa, ela tá num momento assim próspero da vida dela. Tô prosperando, minha vida tá boa. E, gente, prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é todas as áreas da vida. Só que a prosperidade e a abundância, na cabeça de algumas pessoas, quer dizer só dinheiro. Aí, quando as pessoas são mais materialistas, né, vamos dizer assim, elas ligam prosperidade e abundância só a dinheiro. Mas não é só isso, né? A gente já tá conversando aqui na nossa vivência. Só que quando você conversa com esse tipo de pessoa, eu tô prosperando e não sei o que lá, não sei o que lá. Pelo menos eu tenho uma empresa que tá lucrando tanto, ou pelo menos eu tô sossegada porque tenho um monte de casa alugada, ou pelo menos eu tô não sei o que lá. Só que aí, gente, olha só, onde é que tá a prosperidade dessa pessoa? Pelo menos não sei o que, não sei o que. O casamento dela tá ruim, a saúde dela tá debilitada. Um monte de problema de saúde começa a aparecer, ela não busca a raiz da bagaça. Você tá entendendo? Aonde que tá esse diacho de pelo menos? Pelo menos pro lado da escassez, pelo menos pelo lado da abundância. Pro lado da abundância, por um lado ela tá bem, por outro lado ela tá toda cagada. Onde que tá? Você tá entendendo os padrões para onde que levam? Então, gente, são coisas a se pensar. Tira esse diacho dessa frase da sua cabeça. Tira esse negócio de pelo menos. A gente não veio para viver pelo menos. A gente veio viver pelo mais. Gente, presta atenção. Jesus já dizia: eu vim para que tenhais vida, vida e abundância. E abundância em todas as áreas da nossa vida. Abundância dentro do nosso coração. E é de fato que se o seu coração tá bem, equilibrado, fluido, com amor, sabe? Entrando no fluxo da abundância de fato, abundância com o universo, com Deus, as outras áreas da vida vão estar bem, entende? E essa frase não existe, pelo menos. Quando a pessoa tá bem, ela não fica falando pelo menos. Ela sempre tá pensando além, você tá entendendo? E aí que você entra no fluxo da abundância, do amor, da luz, tá? Então é isso, gente. Vamos parar aqui para refletir, tá bom? Bora meditar? Procura um lugar tranquilo, fechando os nossos olhos, pedindo para a espiritualidade maior junto a Jesus que esteja aqui conosco, nos amparando. Isso.
Isso, devagar, abrindo os nossos olhos, dando aquele abraço gostoso, assim. Gente, gratidão, gratidão, gratidão à espiritualidade, gratidão a você que está aqui todos os dias aqui comigo, tá bom? Espero que isso possa estar te ajudando na sua caminhada. E um grande beijo e até a próxima vivência.